Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um recap aqui do capítulo 1098 em detalhes, né, cara? E tem algumas coisas bem legais aqui, inclusive parece que o nome da Jorbone veio desse capítulo especificamente, né? Aqui que, né, nesse momento da história dela aqui que mostra da onde que veio o nome Drowry, né? Porque até então parece que o pessoal só chamava ela de Bonnie aqui, né? Mas bom, vamos comentar sobre esse negócio aí em detalhes, né, nesse recap aqui. E vamos lá, não esqueçam que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, então abra aí o mangá numa aba paralela, vem acompanhando a leitura desse capítulo comigo. E também não esqueçam que você pode ajudar o canal de várias maneiras aí, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por 1,99, seja através do Valeu ou do Pix que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy através do cupom NerdMental-15, e também link da Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal, beleza? Não esqueçam que ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 1,99 você também acaba entrando aí para o mural de membros e recebe um salve aqui no canal. Então um salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar aí pro mural, receber um salve, ou quiser só ajudar o canal também, não esqueçam, se torne membro a partir de 1,99, beleza? Vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então primeiramente falando da capa, não necessariamente da capa em si, né? O Brook com a enguia é legal e tal, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o comentário aqui do Oda, né, cara? Sobre o que ele não conseguiu finalizar aqui o mangá aparentemente, né? E tem algumas partes ali que realmente dá pra ver que tá só o rabisco ali, né? Não tá finalizado o projeto, né? Rapaz, não sei o que aconteceu, né? Será que esse capítulo já tava, né, se adiantando? Já não sei há quanto tempo o Oda tá fazendo esses capítulos, né? Mas imagino que deve fazer um tempinho, né? Se pá, deve ter sido de repente não deve ter finalizado esse negócio desde aquele negócio que teve que dar uma pausa por causa da visão dele e tal. Se pá, talvez fosse por causa de alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa aconteceu pra ele não conseguir finalizar aqui, né? Provavelmente foi aquele negócio da visão dele, eu acho. Bom, falando aí do conteúdo do mangá, né? A gente começa aqui então com uma treta que tá rolando aí numa região chamada Tomi, né? Em South Blue. E aparentemente o pessoal tá pedindo ajuda lá, né? Os rebeldes lá estão tentando pedir ajuda para os revolucionários. E a gente vê aqui o Ivankov falando, né? Que eles estão ali ocupados, que não podem ajudar, porque eles estão ali ajudando os feridos lá de Goa, né? E aí o que acontece? Esse momento aqui da história é quando o Sabo entra para os revolucionários, né? Quando ele é ajudado lá, resgatado, né? E aí ele vai aqui pra região, né? Que vai pro Báltico, né? E, cara, não só ele, né? Tinha outras pessoas ali. Rolou várias coisas lá em Goa, né? E aí não só ele, mas tinha outras pessoas também feridas ali. E aí, como não tinha ninguém pra ir, né? O Kuma se oferece. Mas o Ivankov protesta, porque ele fala que o Kuma ele tá agindo de forma esquisita, né? Desde um dia muito específico, né? E aí a gente vai vendo o que rolou em paralelo ao que tá rolando, porque no fim das contas o Kuma foi de qualquer jeito. E aí a gente vê primeiro ele indo lá, né? E na treta que tá rolando lá em South Blue. E, cara, imagina um colosso desse caindo do céu do nada na batalha e arregaçando, tá ligado? E ele tá bolado, dá pra ver que ele tá bem bolado com isso, né? Isso tem a ver com o que rolou com a Guine, que ela foi sequestrada, né? E ela foi ali, virou esposa de um Tenryubito de maneira forçada, né? Não vou explicar aqui, né, o que exatamente significa isso, mas você entendeu, né? Enfim, e aí, cara, ele tá muito enraivecido pelo que aconteceu, né? E aparentemente ele desconta isso nas missões, né? Então ele vai nas missões justamente para poder fazer isso, né? Só que ele tá também se exaurindo fisicamente, ele é humano, né? O cara se cansa, né? Então ele usa bastante do poder dele ali e fica todo ferrado depois, né? E dá pra ver ainda que ele não é um lutador tão bolado ainda aqui, né? Porque ele fica bem machucado com esses negócios, tá? Ele ainda fica bem arrasado ali nessas tretas aí que ele acaba se enfiando, né? Enfim, e o exército revolucionário vai ganhando bastante prestígio por causa desse negócio do Kuma, né? Porque querendo ou não, ele tá arregaçando, né? Ele tá resolvendo os problemas ali das revoluções ao redor do mundo, né? O tempo todo, então ele tá fazendo com que o exército revolucionário fique bastante em alta, né? Vamos dizer assim, né? E a marinha tá sempre ali com o radinho, só resolvendo, ó, o exército revolucionário fez isso, o exército revolucionário fez aquilo. Então ele tá cada vez mais, né? Ele vai dando meio que o status que a gente vê hoje em dia, né? Dos revolucionários ali. E dá pra ver que, tipo, aparentemente eles não conseguiram ir atrás da Guine, né? E isso gerou um meme até recentemente aí, porque fizeram um meme aí, né? Que é o Dragon. Aquele meme do Dogo fraquinho e o Dogo musculoso, né? Que o fraquinho era o Dragon, porque ele não conseguiu ir atrás da Guine, né?
E o fortão era o Ruffy que foi lá resgatar Nicobin lá em Enies Lobby, né, cara? Doideira. Só que assim, o contexto é muito diferente, beleza? É muito, muito diferente. Primeiro que os revolucionários, eles têm número, eles têm muita gente. Mas eles não são tão fortes quanto o bando do Chapéu de Palha, beleza? Isso é uma parada que o pessoal sempre se engana muito. O bando do Ruffy, se você parar pra ver em comparação com outros bandos, eles têm quase ninguém no bando. O bando dos Chapéus de Palha, eles são tipo assim, tem tipo menos de 10 pessoas, tá ligado? No geral, na média, assim, por um bom tempo. E, porra, com menos gente, eles faziam um estrago gigantesco por onde passavam, tá ligado? Tipo assim, enquanto a maioria dos outros precisavam de um navio cheio de gente, com dezenas de pessoas. Às vezes algumas pessoas precisavam de frotas, como é o caso do Don Krieg, né? No caso ali os Yonkous escalavam, ficavam lá com vários navios e tal também. Então assim, o que o Ruffy faz é muito atípico pra você comparar com qualquer outro personagem da obra, ok? O que o Ruffy e a sua turma faz é completamente diferente, tá? Não coloque eles no cálculo porque não, é outro patamar. O Ruffy é outro patamar, não tem nem como comparar isso aí, tá? E assim, a maioria das pessoas ali dos revolucionários não eram tão fortes assim, sabe? A gente, de poder mesmo, a gente não tinha quase ninguém aqui. A gente tinha o Kuma, que ainda não tá no seu auge, né? Não tá naquele momento que ele é apelãozão, mas ele já é forte. O Ivankov, que a gente não sabia exatamente se ele tinha todas as técnicas que a gente vê posteriormente dele, né? Se ele sabia tudo, fazer tudo exatamente como ele fazia depois. E o Dragon, né? O próprio Dragon ali, de repente, ele não era tão forte assim agora, né? Porque ele saiu cedo da marinha, ele aprendeu algumas coisas e tal, mas ele não seguiu carreira por um tempão e tal, né? Enfim, e tem outra coisa também sobre a marinha aqui, o Dragon, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, tá? Mas enfim, basicamente ali então, depois a gente vê que a Guine, ela saiu, né, lá de Marijoa, e ela saiu com a Bonnie. A Bonnie já está com ela aqui no colo, então a Bonnie seria filha de Tenryobito. Pelo que eu entendi, seria isso, né? E assim, pelo que a história dá a entender aqui depois, né, que ela tá doente e tal, beleza, a Guine foi descartada, né? Agora, como ela passou com a Jory Bonnie, porque teoricamente a Jory Bonnie não precisaria ser descartada também, né? Mas enfim, será que expulsaram exatamente as duas ou será que ela pegou a Jory Bonnie escondida e meteu o pé? Pode ser também, né? Ela guardou a Jory Bonnie ali no meio dos panos ali e meteu o pé. Também é uma possibilidade. Bom, mas isso aí a gente não sabe. Ah, e outra coisa, né? Que assim, não é falado aqui, mas que potencialmente pode vir a acontecer. Que é o fato da Guine não ter tido só a Jory Bonnie. Tem esse ponto também. Ela pode não ter tido só a Jory Bonnie como descendente, né? E um ficou lá, em Marijoa. E aí a gente veria depois, né? Com os Cavaleiros Sagrados, que eles devem aparecer mais pra frente e tal, né? Tretar aí. Talvez um deles seja até um descendente aí da Guine. Olha que loucura, cara. Imagina, que doideira. Ia ser muito louco, né? Enfim. Aí a gente tem aqui, então, a Guine se despedindo, né? Principalmente ali do Kuma e tal. Ela fala que ficou doente, que foi descartada. Ela fala que é uma sorte isso, né? Ou seja, ela passou por perrengues lá indescritíveis, lembrando que ela teve um filho com Tenryobito, que obviamente não foi consentido, né? Não vou usar os termos aqui, mas vocês sabem o que significa. Enfim, e aí então ela se despede ali, né? E aí ela não quer que o Kuma veja ela, né? Mas como ela tá se despedindo e ela desceu, ela deve estar abrigada em algum lugar que o Kuma já sabe, né? Porque eles não tinham muitos lugares, né? Eles tinham pontos específicos ali onde eles ficavam que marcaram a vida deles, né? No caso, obviamente, do caso dela foi Sorbet. Então, o Kuma já meio que já prevendo isso, né? Ela acaba deixando ali ela falando sozinha no Dendemushi e vai lá tentar ver ela, né? Antes que seja tarde demais. E acontece que quando ele chega lá, ela já tá morta, né? Ela já morreu. E a doença dela é uma doença bem bolada, né? Bem grave ali, que ela fica meio pedregosa, parece ali, né? A pele dela fica cheia de pedrinhas e tal. E tem alguma coisa a ver com a luz do sol, parece, né? E ela acaba falecendo, então, antes do Kuma chegar, né? E pelo que os idosos falam ali, né? Os idosos ali de Sorbet, ela viajou, né, com a Bonnie, tendo essa doença, né? E ela foi, tipo, de dia, né? Então ela foi saindo, foi viajando, navegando no mar, né? Num sol do cacete batendo na cabeça dela, e ela foi ficando mais doente, né? Conforme foi passando o tempo ali. Mas ela conseguiu pelo menos chegar em Sorbet para poder salvar ali pelo menos a Bonnie, né? Pois é, e o Kuma tendo que ver aqui as lembranças dele, né? Com toda a história de vida ali que ele teve com ela e tal. E principalmente a parte final, né? Que fala ali que ela diz que queria fazer ele feliz, né? Pois é, poderia ter sido diferente essa história aí. Mas o Kuma, né, tava fazendo aí celibato por causa do sangue dos bucaneiros aí que corre nele. E
aparentemente, o celibato está protegido, né? O celibato dele está salvo. Pois é, vai virar um santo no final dessa história, né? Vai ser o Santo Kuma. Pois é, vou colocar no título, tá? Se isso acontecer. Se ele morrer, eu vou santificar ele. Vou botar no título, tá? Só comentando aí pra vocês. Bom, e aí então a Guine se foi, Jory ficou, né? E o Kuma agora vai ter que cuidar de uma criança do maldito nada, né? E obviamente ele não leva jeito pra isso, né? Então ele meio que tem ali a ajuda dos velhinhos e principalmente das velhinhas, né? De Sorbet, né? Tem várias delas ali dando esporro ali no Kuma, porque ele tá amamentando a Jory e ele não amamenta direito. Tem uma ali que comenta, né, sobre ele dormir com ela, mas ela tem que ficar numa gaiola de ferro, que é pra ele não cair em cima dela e matar ela, né? Então, um jeito que a gente vê depois que ele acaba fazendo também é botando a Jory numa gaiola, pra não ocorrer nenhum acidente, né, cara? Doideira. E um detalhe aqui também que a Jory parece que herdou o apetite da mãe, né, cara? Isso é muito louco. Ela é uma beberrona ali já na mamadeira e tal. E ela realmente vira um monstro depois, né? Da cumilança ali, a gula em pessoa. E isso deixa o Kuma até feliz, né? Porque lembra alguma coisa, ela tem alguma coisa da Guine, né? Aí depois a gente vê aqui o tempo passando, né? Meio que vários anos passando ali. Ocorre um time skip bem grande, a gente vê aqui que a Jory chama ele ali de papai, né? Ele derrete completamente ali, ela fica um pouco mais mocinha ali e tal. E de vez em quando o Kuma deixa ela ali, em Sorbet com os velhinhos, né? Eles criam ela ali, enquanto o Kuma vai ajudar na revolução. Ele não acabou ainda com a revolução, né? Ele ainda tá lá ajudando a galera, ajuda a resgatar os feridos, vira a guerra, né? E agora ele tem uma nova motivação, né? Se antigamente ele pulava na guerra pra poder meio que apagar as mágoas, né? Agora ele pula na guerra esperando voltar, pra poder ver a Bonnie mais uma vez, né? E notem que inclusive não está sendo falado aqui Jory Bonnie. É só Bonnie, ok? O nome dela é só Bonnie. Tem o detalhe aqui também da gaiola, né, de ferro que ele acabou realmente fazendo ali, né, arranjando de alguma forma. E também tem aqui ele treinando o Sabo, né, que o Sabo, ele, como eu falei, ele já tinha sido resgatado, né. E de vez em quando ali ele treinava com o Kuma, né, e levando em conta que o poder do Kuma é bem bolado, né, então ainda bem que o Sabo teve uns professores bem bolados, né, bem B10 aí, maneiro. E aí depois, né, passa-se mais um tempo, e a gente vê aqui que o Kuma ele fecha a igreja dele, né? Ele prega ali todas as entradas de luz ali que pode ter, porque aparentemente a Jory tem a mesma doença da Guine, né? Que é aquelas pedrinhas as pedrinhas azuis que brotam no corpo, né? E ela tem uma ali bem embaixo ali do olho, né? Pois é. E aí tem aqui, inclusive, que a galera, né, que entrou ali na igreja pra ver o que estava acontecendo, são os pescadores daquela história de capa, né? Que depois eles fazem parte da história e tal. E aí eles vão lá procurar um médico de alguma forma. E a gente vê aqui o que os médicos tentam fazer, né, para poder ajudar aqui a Bonnie. No caso, um deles aqui quer que o Kuma ponha ela no sol para ver se cresce mais pedrinhas. Pô, o cara é maluco, né? Tem uma outra médica aqui que fala que ela não é igual à doença do chumbo branco e ela não pode ajudar, é uma doença que ela não conhece, né? Então, pelo menos não é a doença lá do LoL. E a gente vê aqui então que depois, né, como ele tem que ficar lá com ela, né, ele acaba falando ali com o Dragon: olha, Dragon, tô metendo o pé, eu vou ter que sair da revolução pra poder cuidar da Bonnie, tá ligado? A prioridade é ela, né? E o Dragon, ele comenta aqui um negócio que eu acho bem pertinente: viva sem arrependimentos, te entendo muito bem. Poxa, o que aconteceu na vida do Dragon, né? Deve ter acontecido alguma tragédia também com a mãe do Ruffy, eu imagino. Se pá, pode ter rolado alguma coisa desse tipo, né? Porque o Dragon, ele parece que ele já passou por isso que o Kuma tá passando, né? Parece que ele já teve alguma coisa desse tipo, né? Ele deve dar prioridades a outras coisas, abandonou uma vida X que ele poderia ter por causa de problemas ali de cuidar das pessoas, né? Pois é. E aí então ele, tipo, pode ir tranquilo, sem problema, né? E aí então passa-se vários anos ali, então o Kuma ele se afasta da revolução por um bom tempo, né? E a Jory cresce, agora ela tem 5 anos, né? E ela é chamada ali na região de vampira, né? Pelos meninos ali, né? Ela é a vampira. Bem legal. E dá pra ver que ela é pistola pra caramba, né, cara? Ela tem tudo pra ser uma pirata já, né? Ela é perfeita pra ser uma pirata, bem legal. E a gente vê aqui então que os moleques ali acham que ela é uma vampira, né? Mas, porra, ela tá na igreja, né? Ela até comenta sobre isso aí. E o moleque ali tenta usar uma cruz contra ela. Sensacional, ela dá uma voadeira nele. Inclusive é um dos golpes de assinatura dela, né? Ela tem umas porradas ali de perna que é forte pra cacete, né? Pois é.
E aí então ela para ali na porta, né? Um detalhe que eu não tinha reparado, que quando ela deu um chute no menor, o garoto corre e ela tá na porta, né? E aí o Kuma puxa ela pra dentro de novo, não deixa ela ficar muito perto da porta não, né? Justamente por causa da luz do sol. E aí dá pra ver aqui que apesar dela ser durona pra caramba, né? Ela super bolada ali, ela respeita bastante o Kuma, né? Ela tem um respeito profundo ali pelo Kuma, não quer ver ele ficar triste e tal, né? Então ela respeita pelo menos ele, apesar da rebeldia ali, né? Bem legal, mas ela é bem boca suja. Lembra a Guine também nesse ponto, né? Que a Guine também era assim, né? Xingava os outros e tal, né? Chama aqui o Kuma de bebê chorão. Legal pra caramba. E aí vem a parte da joia, né? Que eu tinha comentado aqui no início do vídeo. Que ela comenta aqui sobre que o pessoal tava zombando ali da pedrinha que ela tem no rosto, né? E ela fala que, pô, não é culpa minha, né, cara? Eu não pedi pra ficar doente, né? E aí o Kuma fala que aquilo é uma joia, né? Ele aparece do nada falando aí que é uma joia, né? Chega perto dela ali, dá até um susto. E essa joia tá destacada ali porque é o que viria a ser a segunda parte ali do nome dela, né? Jewelry Bonnie, né? Esse Jewelry é de joia. Então, daí que vem o nome dela. Até então ela era só Bonnie, aparentemente, né? Pois é. E aí então ele deixa ela feliz ali com isso, né? Falando que é uma joia, que a pessoa tá com inveja dela e tal. E aí consegue mudar de assunto ali pra deixar ela mais de boa, né? Ele comenta aqui sobre quando ela tivesse curada da doença, né? Pra onde ela gostaria de ir. Essa pergunta ele faz para as pessoas, né? Se você quisesse viajar, pra onde você gostaria de ir, né? É bem legal, remete isso aqui à pergunta que ele fazia. E ela queria ver as ilhas no céu, né? Que a gente não sabe, inclusive, se ela foi pra lá. Eu acho que não apareceu na obra ela indo pra lá ainda, né? Eu acho que não. E ela queria ir pra lá, né? Queria conhecer e tal, né? Bem legal. Fala nisso também, né, cara? Os revolucionários parece que também não interagiram muito com as ilhas no céu. Também tem esse ponto também a ser comentado, né? Não sabemos nada aí se o pessoal da Revolução tem alguma coisa a ver também com o que tá rolando lá no céu. Mas aparentemente não, né? Quase que mundos diferentes ali pra eles, né? Bom, aí ela comenta aqui que se eles se aproximarem muito do sol, talvez dê pra ver o Nika lá em cima, né? E acho bem interessante esse negócio, porque o Kuma, ele ainda pensa no Nika, né? Pelo que dá pra ver aqui, ele ainda lembra da musiquinha, né? Ele faz a dancinha ali, a marchinha do Kuma e tal, a marchinha do Nika, né? A marchinha da liberdade ali. E cara, vai ser bem legal se ele chegar lá, né, em Egghead, e dar de cara com o Ruffy na quinta marcha. Acho que seria uma parada muito legal de rolar, tá ligado? Muito, muito maneiro. E também fala aqui, né, sobre que ela queria ir ver também a Ilha dos Tritões, né, antes de ir pro céu. É bem interessante, porque eu acho que ela passou por lá, né? Todos os piratas praticamente passam por lá pra poder ir pro Novo Mundo, né? Então meio que ela passou por lá, de fato, né? Só que não foi exatamente não foi exatamente aos 19, né? Foi bem mais cedo, pelo que dá a entender aqui na história, né? Bom, inclusive a Jory Bonnie é bem novinha, né? Se você parar pra ver aí na história que tá rolando, né? Enfim. E aí então, aparentemente aqui tem um médico que ele sabe qual que é a doença dela, né? E ele comenta aqui, eles estão falando do lado de fora da igreja, um detalhe bem interessante aqui, que ele chama, essa doença tem um nome que se chama escamas de safira, né? E é uma doença incurável, né? Beleza. E aí o cara continua aqui explicando, né? Que é uma doença que não se ouve falar muito nos últimos anos, mas aparentemente ela existiu muito em um certo momento, né? De alguma forma aí a Guine arranjou essa doença. Como ela arranjou? Não sei. Se eu tivesse que chutar, eu diria que isso foi implantado nela. É possível, é plausível que isso tenha sido implantado, viu? Inclusive o negócio passou pra Jory Bonnie, então parece que tem alguma coisa a ver com genética. Aparentemente tem alguma coisa a ver com ciência aí nesse negócio. Mas, enfim. E ele fala aqui, né, que essas pedrinhas, né, essas joias aí, essas safiras, né, elas vão se espalhando, né, conforme a pessoa entra em contato com a luz do sol ou a da lua, né? E tipo assim, a gente vê que o Kuma ele se preocupa muito com a Jory Bonnie para ela não pegar a luz do sol. Mas a gente não sabe, por exemplo, se ele deixa ela sair de noite, por exemplo, né? O que daria, inclusive, alcunha de vampira, com certeza, né? Enfim. E aí, então, e o cara fala, né, que não adianta só remover a pessoa da exposição à luz do sol, né? Que ela vai acabar... a doença vai acabar piorando e matando ela eventualmente, mesmo que ela não pegue a luz do sol, né? Então, meio que não tem o que fazer, ela vai morrer de qualquer jeito, estando no sol ou não, né? Pois é. E aí ele fala aqui, né, que ela só deve ter mais 5 anos de vida na melhor das hipóteses, se ela durar muito, né? Então, assim, ela tá com 5 anos agora, então talvez, se ela chegar aos 10 anos, ela tenha
ela consiga chegar aos 10 anos e morra ali por causa da doença, né? Mas ela pode morrer antes, pelo que o médico dá a entender aqui, né? E isso deixa o Kuma extremamente chateado, né? Depois a gente vê aqui que a Bonnie, ela ouviu a conversa, né? Lá fora. Só que ela não ouviu a conversa toda, né? Ela ouviu ali que ia acontecer alguma coisa no 10º aniversário dela, né? E aí o Kuma mente, né? O Kuma fala ali que ela vai melhorar quando ela chegar nos 10 anos. Mano, o que o Kuma fez, né? Até ele comenta aqui, o que foi que eu fiz, mano? Porque ela fica toda feliz e tal, que a doença vai ser curada e ela vai poder sair por aí e tal, né? Porra, caraca, ele criou um monstro aqui sem querer, né? Pois é. E aí a gente vai aqui pra Sorbet, né? Mais um tempinho aí, mais um ano se passa. Então a Jory Bonnie tem 6 anos agora. E os velhinhos aparecem lá na igreja do Kuma, né? Falando que o rei Bakuri voltou, então ele não morreu na revolução que teve antes, né? Que inclusive, se você parar pra ver, a gente não viu nada da revolução, né? Que teve lá do Dragon e do Ivankov aqui em Sorbet, né? A gente não sabe quem assumiu o comando, né? Se é uma pessoa que está liderando, se é um conselho, né? Se são civis que estão fazendo alguma coisa, não é falado aqui, né? Mas enfim. Mas o Bakuri voltou, ele conseguiu escapar lá na época, né? E ele voltou destruindo tudo, né? Ele ainda quer erradicar ali o pessoal, o peso morto, como eles chamam aqui, né? Da ilha, que são ali os velhinhos e tal, né? A maioria. E o pessoal aqui tá pedindo ajuda do Kuma, né? E o Kuma, ele tá um bom tempo afastado dos revolucionários. Pode ser que ele acabe aqui, então, virando o tirano Kuma, né, agora, né? Pode ser que a parte tirânica dele venha agora. E assim, a gente sabe que muito do que o pessoal do governo mundial fala aqui, né, eles chamam as pessoas, colocam títulos zoados nas pessoas justamente pra o pessoal pegar no pé, né? Então eu não acho que o Kuma realmente foi tirânico aqui nesse momento. Mas ele deve ter feito um estrago, com certeza. Ele deve ter arregaçado a galera ali que tava tentando destruir a parte mais pobre ali, mais zoada de Sorbet, com certeza. Agora, a parte do tirano, com certeza não é, né? Com certeza não, mas o estrago deve ter sido tão grande que o apelido acho que calhou bem ali na hora, né? Doideira. E bom, não vai ter One Piece na semana que vem, né, cara? Vou ver aí o que eu consigo fazer na segunda-feira que vem. Enfim, é isso. Comenta aí o que vocês acharam aí, então, né, dos detalhes do capítulo 1098 aí de One Piece. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!